Hoje o assunto é planejamento financeiro. E se você quer saber sobre esse assunto tão importante nesse momento que nós estamos vivendo, fique um pouquinho conosco no Café Corporativo. Café Corporativo, um oferecimento Cicobi Crediacil, uma cooperativa para chamar de minha. Café Corporativo, aqui no canal 25, hoje com o Leonardo Dantas, para falar sobre o mercado financeiro, sobre o planejamento financeiro, né, Léo? O Léo, que é uma pessoa que eu conheci agora recentemente, mas que nós já tivemos a oportunidade de nos aproximar, já fizemos alguns negócios aí em conjunto, e a ponto de você ser convidado a participar aqui comigo no Café Corporativo. Seja bem-vindo, Léo. Obrigado, Aguinaldo. Obrigado, telespectador. É um prazer estar aqui no Café Corporativo com você hoje. Isso. Hoje nós vamos falar a respeito de planejamento financeiro, planejamento de vida, vamos falar um pouquinho sobre futuro, né? E o Léo, que ele é considerado, ele se intitula como Life Planner, né, que é o planejador financeiro, correto, Léo? É isso? Correto, isso mesmo. Mas de formação ele é engenheiro de produção. Isso mesmo. E já faz aí quase 10 anos que trabalha com planejamento financeiro, é isso? Exato. Agora, me fala uma coisa, o que é planejamento financeiro? O que é exatamente isso? Explica pra gente. Na verdade, o planejamento financeiro ele constitui de uma série de decisões que a gente tem que tomar durante toda a nossa fase construtiva para atingir determinado objetivo. Então, por exemplo, uma pessoa que começa a tomar umas decisões antes, ela tem uma propensão melhor a atingir os objetivos, né, mais rapidamente também. Quem começa antes, continua e termina antes também. E pelo que eu percebi, diante daquilo tudo que nós conversamos, o principal produto que você trabalha são os seguros de vida. Exato. E são seguros de vida diferentes, né? Porque a gente costuma ouvir falar do seguro de vida anual, daquele que eu pago um determinado valor no início, né, e que ele vale por um ano. Se acontecer alguma coisa ao longo desse ano, eu estou assegurado. E você fala de seguro de vida resgatável, é isso? Isso. O seguro de vida resgatável ele tem uma característica muito parecida no sentido do seguro, né? Uhum. Ambos, se você tiver algum imprevisto no meio do caminho, ele tem um capital assegurado, né, que indeniza essa pessoa e, portanto, realmente injeta uma quantidade pré-determinada de dinheiro para essa pessoa para que ela possa readaptar a vida dela, por exemplo. Mas a grande diferença dos produtos tradicionais para um seguro resgatável é o fato de que o resgatável ele pode sim ser 100% resgatável. Então você está constituindo uma reserva financeira ao mesmo tempo que você está se protegendo. Entendi. Então quer dizer, é quase como se fosse uma poupança, não no sentido da poupança que a gente conhece, mas como se fosse uma forma de poupar. É uma forma de poupar, sim. E aí eu guardo aquele dinheiro lá, se eu tiver um sinistro eu utilizo aquela cobertura. Se eu não tenho esse sinistro, depois de um tempo eu tenho a possibilidade de resgatá-lo. Mas existem outras diferenças? Existem, tá? Uma característica que eu acho muito interessante, na verdade, é porque as pessoas tendem a pegar o resgate como se fosse o principal diferencial. Uhum. Eu não considero isso, tá? Uhum. Eu considero, na verdade, que os planejamentos financeiros que são estruturados com o modelo americano, que são esses seguros de vida inteira, que se chama, eles entram no planejamento financeiro de uma forma muito mais completa. Uhum. Não só por constituir a reserva, mas porque ele é quitável. Você paga por período determinado e a partir de algum momento que fica determinado no contrato, pode ser 5 anos, pode ser 10 anos, pode ser 30 anos, enfim. Uhum. A partir daquele determinado momento você tem seguro para toda a sua vida, de graça, né, entre aspas. Você já quitou o seu seguro, então você não precisa mais pagar nada por ele. Quer dizer, a diferença é que o seguro de vida comum, como nós conhecemos, a gente paga por um ano, daqui a um ano eu renovo, vai ter uma alteração de valor, porque eu fiquei mais velho, é isso? Exatamente. E nesse caso não, nesse caso eu faço um planejamento para 5, 10, 15, 20 anos, depois que eu termino de pagar, aquele dinheiro está lá guardado, né? É assim, eu posso usar essa expressão? Pode sim. Ele está lá guardado e conforme o meu planejamento eu vou resgatá-lo ou ele vai ser algo que vai se tornar uma herança. Exato, né? A ideia é essa, ou você utiliza esse ativo para você mesmo, então você faz o resgate das parcelas que você pagou, ou você não resgata e opta por deixar aquilo de herança, e isso tem uma função tributária muito boa,
né? Você não paga. A herança, a melhor herança que se pode deixar é a do seguro de vida. Porque ela não passa por nenhum tipo de processo de inventário, de tributação, como IR e TCMD. Ele é um dinheiro impenhorável, ele é inalienável, ele não entra em partilha de bens, né? Você pode literalmente escolher quem você quer deixar aquilo lá. Ele não segue o herdeiro primário. Então, algumas pessoas, por exemplo, podem deixar, inclusive, não sei, para instituições de caridade, depende do que você tem de sonho mesmo, do que você quer deixar de legado. E acaba sendo uma forma boa de planejar, porque isso evita aquela discussão pós-mortem, né? Quer dizer, a pessoa vem a falecer e aí ficam os herdeiros brigando em função de uma determinada herança que, na verdade, ela poderia ser planejada em vida. Exatamente, é isso mesmo? exatamente. Você planeja, você escolhe quem são os seus beneficiários e evita a briga. Então é quase uma sucessão patrimonial. Ele é utilizado no exterior e no Brasil agora também, né? É que esse assunto é um pouco novo no Brasil. Mas no exterior, o grande ativo de sucessão patrimonial é o seguro de vida. Porque se você for fazer um exemplo, né? Uma pessoa que deixa um imóvel que vale R$1 milhão, né? Para você fazer a sucessão desse imóvel, você vai gastar de 10% a 15% do valor desse imóvel. Então quem herda uma casa de R$1 milhão herda uma dívida de 100 a 150 mil reais. Né? E o que a gente faz? Muitas vezes a gente faz um seguro que é referente, né, o capital segurado, o valor indenizatório é referente a esse inventário e, portanto, a partir do primeiro dia esse problema está resolvido. Né? Porque se acontecer amanhã, a família tem a liquidez que ela precisa que provém da apólice de seguro. E se não acontece nada também, a pessoa opta por deixar na herança lá na frente e entra o dinheiro do mesmo jeito, ou então ela resgatar aquilo que ela pagou, se não fizer mais sentido para ela ter seguro. Eu achei interessante que você usou uma palavra aí, impenhorável. É por isso que algumas pessoas falam que o seguro de vida pode ser uma blindagem. Porque a gente sabe que a blindagem propriamente dita não existe. O que existe são produtos que são impenhoráveis, né? Você consegue explicar um pouquinho melhor isso? Vamos lá. O valor ele é impenhorável mesmo, está garantido por lei, eu não tenho de cabeça a norma exata. Tá? Mas o valor que você recebe de indenização ele é um ativo de sobrevivência. Ele não se trata simplesmente de uma herança. Ele não entra para herança, por isso que ele não entra para inventário. Ele é um dinheiro líquido que você tem direito, você recebe, e esse capital ele é impenhorável. Ninguém pode pôr a mão. Então, às vezes, as pessoas usam sim para proteger parte do patrimônio. Tá, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Nós vamos pegar uma seguinte situação. Fizemos esse seguro de vida, o meu planejamento é utilizado daqui a 30 anos, só que daqui a 5 anos ou daqui a 10 anos... houve uma situação que mudou meu planejamento, mudou minha necessidade. Aí eu consigo resgatar isso antes do prazo previsto? Consegue. Na verdade, em tese, né, para o produto ser 100% resgatável, né, 100% da provisão que é gerada, você tem que se submeter ao produto por pelo menos 10 anos. Então, nos primeiros 2 anos, não tem direito a resgate, faz parte da norma da companhia, porque, na verdade, você está pagando pela proteção também. Sim. A partir dos 10 anos, você tem 100% de resgate. Entendi. E aí, agora eu quero voltar para uma outra área. Você falava aqui para mim, um pouquinho antes, que isso é comum em outros países fora do Brasil. E de fato, né? De fato, eu tive algumas experiências em que eu trabalhei com pessoas que vieram dos Estados Unidos e a profissão daquela pessoa nos Estados Unidos ele era um planejador financeiro, um vendedor de seguro de vidas. Ele se apresentava assim aqui. E lá a gente percebia que essa profissão ela é muito respeitada, né? Aqui no Brasil a gente não dá tanto valor, talvez porque não tenha essa tradição. Você acha que está mudando isso? Está surgindo essa tradição do seguro de vida aqui no Brasil? Sim, depois da entrada de algumas companhias que realmente entregam esses seguros de vida inteira para o brasileiro, o que é realmente quase que novidade, vamos falar assim, é uma coisa que está entrando no Brasil, a gente está entregando um valor muito maior para as pessoas, né, no sentido de planejar aquilo lá, de o seguro não ser só uma coisa que você faz, às vezes por relacionamento com o banco, né, a gente faz porque a gente entrega realmente valor para o cliente, né, com um planejamento sob medida. Então, essa profissão do planejador financeiro, que é, na verdade, um corretor de seguro de vida, né, a grosso modo é isso, mas você precisa de uma especialização muito mais
aprofundada sobre finanças pessoais, né? Porque quando você vai fazer um seguro tradicional, um seguro de um automóvel, por exemplo, você sabe o bem, você sabe qual que é o valor daquele bem, basta entrar na tabela FIP do carro. Um carro que vale 100 mil reais, você vai fazer um seguro de 100 mil reais mais terceiros. Exato. Agora, né? a vida é complicada. A vida né? é complicada. Então vamos fazer o seguinte, em vez da gente dar sequência nesse assunto agora, vamos para um intervalo comercial. Na volta, nós falamos um pouquinho sobre isso, o valor da vida. Tá bom? Combinado. Até daqui a pouco no Café Corporativo. A Cicobi Crediacil, que acaba de inaugurar agora sua unidade nova em Jundiaí, te convida a conhecer as instalações, o seu pacote de serviços dos mais variados tipos. Tudo que um banco tradicional tem, uma cooperativa também tem. Só que a negociação e o atendimento são completamente diferentes. Vá até lá, é aquela que tem ali ao lado do Burger King, na 9 de julho, perto da Barão de Tefé, e procure o Rogério e diga que você conheceu aqui no Café Corporativo. O atendimento será diferenciado. De volta aqui ao nosso Café Corporativo, hoje com o Leonardo Dantas, que é planejador financeiro e está falando conosco aqui a respeito de seguros de vida, dessa categoria diferente que nós brasileiros não estamos tão acostumados, que são seguros de vida resgatáveis, né? E aí a gente terminou o primeiro bloco agora falando sobre a vida, né? O valor da vida. Como que calcula o valor da vida, Leonardo? Olha, não é simples, tá, Aguinaldo? Quando a gente vai fazer um planejamento, né, para você entender, quando eu vou conhecer uma pessoa, né, a primeira coisa que eu pergunto para ela são os objetivos dela. Né? E, por exemplo, estrutura familiar. Por que eu estou perguntando isso? Né? Porque eu quero entender realmente qual que é o cenário atual dessa pessoa e qual que é, por exemplo, a capacidade de geração de fluxo de caixa para ela no futuro. Eu trago esses valores, né, de futuro, né, para o presente. E a partir disso aqui eu calculo realmente quanto de capital segurado que aquela pessoa precisa ter para que os objetivos, sonhos, projetos, né, educação de filhos, qualquer coisa do tipo, seja concretizado independente de ter um empecilho no caminho. Para que ela possa manter um padrão de vida ou fazer um planejamento financeiro para uma terceira idade com maior conforto, é isso? Exatamente. E aí o que você quer dizer é que o seguro para uma pessoa é completamente diferente do seguro para uma outra pessoa, né? Por exemplo, eu posso ter hoje o objetivo de fazer um seguro de vida para resgatar no futuro, para eu continuar tendo conforto na minha vida na terceira idade, enquanto que o outro pode pensar em fazer uma, como dissemos no primeiro bloco, uma poupança para seus herdeiros, é isso? Exato. E por isso que vocês fazem tantas perguntas quando vocês começam a atender uma pessoa. Perguntas, às vezes, que dá a impressão de que foge do assunto, mas na realidade não foge, né? Às vezes as pessoas pensam que a gente é curioso, mas não é bem isso, tá? O objetivo é realmente entender qual que é a necessidade daquele cliente para entregar o máximo de valor possível, né? O seguro tem que fazer sentido na vida daquela pessoa. Não basta ele fazer um seguro porque ele gostou de mim. E eu não fico feliz quando isso acontece. Eu quero realmente que aquilo faça sentido na vida da pessoa para que ela seja cliente por longo prazo. O nosso objetivo em todo planejamento financeiro é ao longo prazo. Então, quando você me pergunta quantos filhos eu tenho, quantos imóveis eu tenho, não é para saber da minha vida, não é para saber quanto que você pode me oferecer, e sim para você poder me ajudar a planejar realmente. Planejar, por exemplo, imóveis da sucessão, a educação dos filhos, quanto que vai custar a educação dos filhos, quantos anos eles têm, quantos anos ainda faltam, né, para eles se formarem. Sim. E eu pergunto para você, o brasileiro é, de uma maneira geral, um sujeito que sabe se planejar financeiramente ou não? Não, infelizmente a gente está muito aquém, né, do que deveria ser, mas eu vejo uma boa perspectiva para o futuro, porque estão falando até em colocar, né, assuntos sobre planejamento financeiro nas escolas, então eu vejo com bons olhos o futuro, mas nós, planejadores financeiros, né, e assessores, temos ainda um longo percurso pela frente para transformar isso que é no exterior, no Japão, Estados Unidos, Coreia, por exemplo. Você acha que isso é uma questão cultural ou educacional? Ambos. Eu acho que a cultura influencia, né? O brasileiro vive muito momento e não tem nada de errado com isso, né? Eu acho que a gente não vive para pagar boleto, eu acho que a gente vive para aproveitar e desfrutar mesmo, mas eu acho que a gente é um pouco irresponsável também com o nosso futuro. A gente pensa que, muitas vezes as pessoas pensam assim, mas se eu morrer amanhã, para que eu vou ter esse monte de dinheiro?
Sim. E se você não morrer? E se você não morrer? Qual que é a maior probabilidade? A maior probabilidade é que você viva até os seus 80. Como que vai fazer quando você não tiver mais energia para produzir dinheiro, né, porque você está velho e você não tem dinheiro? Um momento como esse de pandemia, quarentena, onde boa parte da população ficou até impedida de trabalhar ou trabalhando limitadamente, um produto como esse ele ajudou algumas pessoas. Você tem histórias de pessoas que se valeram de um planejamento como esse para poder manter um bom padrão de vida? Olha, eu acho que a pandemia veio para trazer uma conscientização maior. Né? É o que eu tenho usado de argumento às vezes agora. Né? Muitas vezes as pessoas falam assim, ah não, Leonardo, mas não vai acontecer nada comigo. Eu respondo, poxa, como você sabe? Porque você imaginava que ia ter pandemia, que você ia ficar 6 meses fechado? Como foi ficar 6 meses fechado? A pessoa sempre vai responder, nossa, foi duríssimo. Eu ia falar, mas e se fosse pela vida toda? E a gente achou que ia ser 15 dias, né? E se for por mais um ano, né? A gente nunca sabe. Por exemplo. Tá bom. Agora, vem cá. E se eu já tenho um seguro de vida? Por que eu troco um seguro de vida comum? Por exemplo, eu posso trabalhar numa empresa que me oferece um seguro de vida bom, de boa qualidade. Ainda assim, vale a pena eu pensar na modalidade desse seguro? Vale a pena, por 2 motivos. Né? O primeiro, o seguro da empresa, como diz o próprio nome, ele é da empresa, ele não é seu. Sim, mas ele é feito para mim. Ele é feito para você. Ele não é feito sob medida. Né? Ele não realmente Entendi. investiga todas as suas necessidades, mas são bons benefícios. Ele é um benefício igual para todos os colaboradores daquela faixa salarial. Salarial. Por exemplo. Normalmente Isso. é um número de salários, tá? A indenização em seguros coletivos, como a gente chama. Mas a grande questão é que ele não é seu. E você não tem a garantia de que você vai estar naquela empresa até o fim da sua vida. Aliás, provavelmente não, né? Se tudo correr bem, eu vou me aposentar, parar de trabalhar para poder curtir a vida. E provavelmente vai morrer sem seguro. Sem seguro. Então, quando você faz um individual, na verdade você carrega aquele seu junto da empresa, né? São complementares, por exemplo, mas com objetivos diferentes. Então, por exemplo, um que seja exclusivo para a sua sucessão, porque eu quero morrer com 100 e poucos anos. Se Deus quiser, é isso que vai acontecer. Né? E bem, né? E bem. Exato. Mas até os meus 100 e poucos anos, eu acredito que eu não estarei trabalhando até naquela empresa que me dá aquele benefício. Logo... Não porque eu não quero, mas de repente a empresa não quer mais. A empresa não quer. E aí é importante a gente ter realmente uma coisa particular. Vale lembrar também que ele só te protege enquanto você for da empresa. Né? E há casos, né? Eu tenho um caso de uma amiga minha particular que teve na verdade, a mãe dela teve um sinistro depois que ela saiu da empresa. Então ela não teve direito à indenização. E você consegue comparar esse produto do seguro de vida resgatável, da forma com que você explicou para o nosso telespectador como que funciona, comparar com uma previdência? Por que ele é diferente de uma previdência? Pelo fato do seguro. Né? Vamos lá. Entendi. A grande tem diferença mais coisas. Porque a grande diferença entre uma previdência e um seguro resgatável, né? Tem questão de rentabilidade, né? Eu não acho que esse seja o principal assunto aqui. Mas o valor que o seguro entrega é que a partir do primeiro dia você já tem uma reserva financeira de emergência. Vamos chamar ela de R$500 mil, por exemplo. Eu pergunto para a pessoa, quanto tempo que te leva para constituir uma reserva de emergência de R$500 mil? Ela pode me responder, poxa, vai me levar 10 anos. Eu falo, legal. Como você se sentiria se você trabalhasse durante 10 anos, guardasse R$500 mil, quer dizer, você abdicou do seu padrão de vida. É seu, né? Não é um prêmio, aquilo é um dinheiro guardado. É um dinheiro que te custou muito trabalho, dedicação, afinco, né? E ele pode ir para o espaço do dia para a noite. Sim. Quando você tem um seguro, a partir do primeiro dia você tem aqueles R$500 mil para alguma emergência. Ou seja, vamos falar numa linguagem mais simples. Eu hoje faço uma pólice de seguro resgatável, e daqui a 3 meses eu sofro um sinistro, sofro um acidente. Eu estou coberto. Você está coberto. Ou seja, eu mantenho uma determinada qualidade de vida para eu poder me recuperar e assim por diante. Exatamente. Isso? Você é indenizado no valor do capital segurado e esse valor aí vai suprir as suas necessidades. E lembrando, ele é feito sob medida. Né? Então ele é feito para as suas necessidades. Tá. Você consegue me dizer aí uma proporção da população que tem seguro de vida, de uma maneira geral,
Sim. No Brasil? No Brasil, hoje a gente gira em torno de 15%. Ou seja, muito pouco. Muito pouco. Sabe dizer qual é a média mundial, média em países desenvolvidos? Nos Estados Unidos, né, e Japão são dois grandes compradores de seguro de vida, né? O japonês, em média, tá, curiosidade também, mas em média o japonês morre com 9 apólices de seguro de vida, porque ele vai comprando conforme o padrão de vida dele vai subindo, por exemplo. As necessidades vão mudando, ele vai comprando. Então eles são muito bem planejados nesse sentido. Sim. Nos Estados Unidos e Japão, gira em torno de 95% da população que é financeiramente ativa, né, que tem seguro de vida. E no Brasil, 15%. Quer dizer, uma diferença muito grande, né? Tá. Agora, o japonês ele tem uma tradição de valorizar o veterano. Já faz parte da cultura deles. E por isso eu perguntava também, né? Se é uma questão educacional, cultural, a gente não ter essa tradição de planejamento financeiro. Mas o japonês ele valoriza muito o idoso. Será que isso tem a ver também? O Brasil, por exemplo, até a década de 80 ou 90 era considerado país jovem. E da década de 90 para cá a gente foi envelhecendo. Hoje já não somos mais um país jovem. Você acha que isso também influencia? Eu acho que sim. E pelo grande fato também de que eles têm uma longevidade muito grande, né? O japonês é um povo que vive muito tempo, né? Eles são muito saudáveis, e regrados, disciplinados, etc. Então, na verdade, eles sabem muito bem que eles precisam constituir reserva, porque a vida longa pode se tornar um problema se você não tiver dinheiro. E por isso eles são muito bem planejados também. Agora eu estou aqui pensando, né? Nos Estados Unidos é o contrário, né? As pessoas lá são muito mais sedentárias, mas talvez isso também traga essa consciência da importância de se precaver administrativamente na vida. Ou seja, resumindo, o que a gente percebe é que é uma questão de tradição mesmo. O brasileiro tem todos os motivos do mundo para se precaver e não o faz por não ter essa tradição, né? É verdade. Tá certo. Léo, a gente está terminando o nosso tempo aqui do Café Corporativo, mas em vez de você ir embora, fica um pouquinho mais comigo. Nós vamos para mais um intervalinho comercial e você volta para mais cafeína aqui comigo, tá bom? Tá bom, legal. Até daqui a pouco. A Cicobi Crediacil, que acaba de inaugurar agora sua unidade nova em Jundiaí, te convida a conhecer as instalações, o seu pacote de serviços dos mais variados tipos. Tudo que um banco tradicional tem, uma cooperativa também tem, só que a negociação e o atendimento são completamente diferentes. Vá até lá, é aquela que tem ali ao lado do Burger King, na 9 de julho, perto da Barão de Tefé, e procure o Rogério e diga que você conheceu aqui no Café Corporativo. O atendimento será diferenciado. Café Corporativo aqui no terceiro bloco com um pouco mais de cafeína. Esse terceiro bloco a gente chama de mais cafeína, porque é onde a gente coloca um pouquinho mais de intensidade aqui no nosso trabalho, né? E diante disso eu queria te questionar o seguinte, o nosso telespectador, ao te assistir, seguramente vai ficar curioso para saber sobre isso. Mas o brasileiro tem um pouco de medo. Ele tem medo de que ele vai contatar um corretor de seguros e o sujeito vai ficar enchendo o saco dele, ligando 2 vezes por semana, 3 vezes por dia, para falar, olha, você tem que fechar comigo. E quando eu te conheci, uma das coisas que me chamou a atenção é perceber que seu trabalho não tem absolutamente nada a ver com isso. Quer dizer, o seu trabalho é um trabalho realmente de apoio, de orientação, extremamente polido, né? Como que funciona? Como que é a abordagem sua a um cliente? Na verdade, eu trabalho só por recomendação. Então, o objetivo é prestar um bom serviço para que a pessoa se sinta segura de apresentar novas pessoas. Esse é o modelo de negócio que já funciona há mais de 140 anos. E aí é uma reunião, como que funciona? Você fala por telefone? O primeiro contato é por telefone, mas ele é bem simples, né? É só para realmente agendar uma reunião, que pode ser até um café corporativo. Opa, vamos fazer o café corporativo, né? Aqui, né? Para realmente conhecer um pouco mais dessas pessoas. Então, eu nunca levo nada para vender no primeiro dia. Tá. Né? É realmente para conhecer a pessoa. E daí, depois de entender as necessidades, a gente começa a falar de números. E nesse momento aqui o café pode ser virtual? Está sendo virtual. Porque eu pergunto, porque tem gente que vai falar assim, não, vamos esperar passar a pandemia, porque nesse momento aqui eu não quero receber ninguém aqui no meu escritório, na minha casa. E talvez esse seja um momento mais importante para se falar sobre isso. Exato. Né? Eu costumo dizer que o melhor dia de comprar seguro de vida foi ontem. Uhum. Hoje é o segundo melhor. Né? Amanhã é o terceiro melhor e por aí vai. Então a gente tem que realmente tratar isso com um pouco de urgência, porque a gente não sabe quando que as coisas podem acontecer e é bom a gente realmente estar precavido.
Mas eu faço atendimentos tanto por online, né, Zoom, Google Meets ou qualquer coisa do tipo, quanto presencial. Tá certo. E com qualidade, né? As reuniões virtuais, elas mantêm a qualidade. Mantém, sim. Você consegue apresentar uma planilha? A gente faz transmissão de tela, né? Então consegue. Tem boa produtividade nas reuniões online também. Mas vamos fazer o seguinte, não vamos matar toda a curiosidade, não. Vamos deixar aqui o e-mail do Leonardo, né? O e-mail, você prefere e-mail ou telefone? E telefone. Telefone. Então vamos deixar o telefone aqui na tela, não precisa nem falar, a gente põe aqui na tela, tá? E quem tiver o interesse, a curiosidade de entender melhor como que funciona seu trabalho é regional, né? Você atende... Até no Brasil todo. Brasil todo. Brasil todo. Que é a região de Jundiaí, tranquilo. Se estiver fora de Jundiaí, tranquilo também, né? Tranquilo também. Tá certo. Então você que está nos assistindo hoje aqui, mais uma vez você teve um café corporativo que vem para te instruir, para te informar, para te dar informações para que você possa utilizar o seu bom senso e refletir aquilo que melhor lhe cabe. Leonardo, muito obrigado por ter vindo ao Café Corporativo e ao nosso telespectador. Nós sugerimos que vá até o nosso YouTube e busque todas as outras 159 entrevistas que nós temos lá. E na semana que vem, a gente vem com mais uma entrevista aqui no Café Corporativo. Até lá! Café Corporativo, um oferecimento Cicobi Crédito Sil, uma cooperativa para chamar de minha.